muito boa tarde. Vamos iniciar aqui mais um podcast, mais um Pode Ser em Casa, no nosso estúdio aqui. Estamos aqui com a nossa convidada, a Eliana. A Eliana é terapeuta, assim, num amplo campo. Ela vai explicar um pouco mais pra gente aqui no nosso bate-papo aqui as atividades dela. E espero que vocês absorvam e possam aí buscar as energias que ela vai deixar pra gente aqui. Eliana, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Seja bem-vinda ao nosso Pode Ser. Obrigado por você disponibilizar o seu tempo, disponibilizar aí da sua locomoção para vir aqui, ficar com a gente aqui um tempo aqui e contar um pouco da sua história, da sua vinda, né, do Brasil para Portugal. Está aqui há 2 anos e meio, né? Isso, Mas isso. já transitou um pouco, agora fixo há 2 anos e meio. É do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, isso. cidade quente, cidade da cana-de-açúcar lá, né? Bastante... Do chopp. Bastante cana. E o chopp, o chopp não pode... Não podemos esquecer o chopp lá do Pinguim, né? Também bastante chopp lá. Tenho amigos lá em Ribeirão, a gente transitei por lá bastante também. Na época que trabalhei na região lá com alguns amigos. Uma terra muito boa, terra fértil, né? Boa. Só falta o mar pra gente. E tá bem longe, né? Tá. Pior que de lá tá longe pra chegar no mar, né? Tá. Mais de 500 quilômetros. Muito longe. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta um pouco da sua história pra gente aí. O seu arroba? É @eliana.marquesp. .marquesp. Então, se alguém aí depois se interessar pelo trabalho da Eliana, buscar aí no Instagram aí pelo Eliana.Marquesp. Acha ela lá, com certeza depois do bate-papo que a gente vai ter aqui, vocês vão querer tirar algumas dúvidas com ela. Sim. Vamos lá, Eliana, seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade. Eu cheguei em Portugal definitivamente, eu falo que é a última temporada. Essa é a última temporada? Teve quantas temporadas antes dessa última? Eu tive uma temporada e agora nessa última temporada eu tô há 2 anos e meio já. Mas eu venho para Portugal desde 2017. Ao contrário de muita gente, eu não pretendia morar em Portugal. Eu morava no Brasil, eu sou enfermeira, eu trabalhava no Conselho de Enfermagem lá, eu era concursada, que é uma autarquia federal, Corém, em São Paulo. E eu pretendia ficar por lá, e eu fui no casamento de uma amiga e conheci o meu marido. Conheceu um português? Sim. As amizades. Mas, coincidentemente, Cláudio, o casamento foi em junho, eu já tinha programado minhas férias e eu viria para Portugal passar o mês de agosto sozinha. Então, eu comprei uma passagem para Madeira, e da Madeira eu ia para o Porto, alugava um carro, descia até o Algarve. Mas isso sozinha, sem ter conhecido ele? Não, sem ter conhecido. Era seu projeto? Sim, eu ia estar de férias em agosto, ninguém queria viajar, falei, vou para Portugal. Vou para Portugal. Isso. E ele... E essa minha amiga, ela tem familiares aqui. Okay. E na época eu conversei com ela, eu falei, me fala, já comprei passagem, aluguei o carro, preciso saber quanto tempo de hotel e reserva em cada região, para conhecer tudo. Ela falou, vem um casal de primos do Porto pro meu casamento, você vai conhecer eles, você pode ficar no Porto, conhecer a região norte, e tem um primo que vem, que é ali de Fátima, e você pode ficar lá e conhecer o centro. Só se preocupa com Lisboa e Algarve. Ok. E no casamento, eu conheci. E em princípio, assim, eu não queria muito... Todo mundo tentando nos aproximar, mas eu não queria muito. Falei, nossa, depois eu vou pra lá. E aí não dá certo. Vai, sabe aquela fase da vida? Sim. Que você já tá com resistência de conhecer as pessoas. E aí acabou que nós ficamos no casamento. Eu vim pra cá, mas eu fiz meu roteiro. Veio uma amiga comigo de última hora. Eu fiz meu roteiro, ele pediu... roteiro de viagem, de viagem. Turismo, Eu cumpri... Seguiu normal, sim, seguiu o fluxo. Segui a risca. E aí, quando eu tava indo embora, ele falou assim, não, vamos namorar, porque eu tenho férias em junho do ano que vem. Eu falei, junho do ano que vem? Eu falei, não. Eu falei, gente, nós vamos nos ver a cada 3 meses, 4 meses, ou não dá. E... como eu trabalhava lá no Corém, a gente trabalhava com metas. Então, eu tinha metas de fiscalização.
eu adiantava minhas metas e eu sempre conseguia uns dias para poder viajar. Então, para mim foi fácil. Essa questão de vir para Portugal a cada 3 meses ou 4 meses. Legal. E aí eu pegava um mês de férias. E a gente foi namorando, eu fui vindo para Portugal e começamos a fazer planos de ter filhos, porque eu já estava com 39 anos. E aí, vamos ter filho ou não vamos ter filho? Vamos. Eu falei, não, ok, a gente tenta e Aí eu já estava mudando de ideia. Falei, pode ser que eu vá para Portugal. Ó, pode ser. Pode ser aí. Pode ser que eu vá para Portugal. E aí nós decidimos casar no civil no Brasil. Eu falei, eu termino de pagar meu apartamento e depois que eu pagar, eu peço um afastamento de 2 anos sem vencimento e vou para Portugal. E dessa vez que eu vim para pegar os papéis para a gente dar entrada no civil no Brasil, eu engravidei realmente. E aí eu decidi, porque eu era muito controladora. Então eu decidi, eu fico 6 meses, porque o Corém nos dava 6 meses de licença maternidade, mais um mês de férias. Eu fico 7 meses lá, tenho o filho lá no Brasil. E depois disso, depois que venceu 7 meses, eu volto um mês, trabalho, peço o afastamento e vou para Portugal. Só que meu filho, ele nasceu junto com a pandemia. Ele nasceu no dia 4 de março, foi decretado pandemia dia 11 de março. E aí a vida fez assim, né, Cláudia? Porque eu morava há muito tempo sozinha no apartamento. E eu fui para casa dos meus pais, que é numa cidade próxima, 70 quilômetros de Ribeirão, confinada, com bebê. O Bruno conseguiu voltar, o meu marido conseguiu voltar. Mundo parado, né? Mundo parado. Meu marido conseguiu voltar, porque ele pegou os primeiros dias. Ele estava lá no nascimento. E aí ele conseguiu voltar. E aí eu fico na casa dos meus pais. O meu pai, em julho, ele adoece, ele começa um processo que ele vem a falecer em outubro. Então, nesse período, eu comecei a cuidar do meu pai e eu voltei a trabalhar 7 meses depois. Então, a ação do Corém nesse momento era fiscalizar hospitais Covid de campanha. Ou seja, você entrou no meio você entrou no meio do furacão, literalmente. Meio do furacão. Porque era aquele medo de todo mundo pegar e eu com um filho pequeno, meu pai já super debilitado. Ou seja, você não podia voltar para casa e correr o risco de você levar aquilo para casa. Sim. Imagina. E eu peguei Covid. Quando meu pai faleceu, eu não fui no velório do meu pai porque eu estava com Covid. Eu não fui no velório, não fui no enterro do meu pai, eu estava com Covid. Então foi um turbilhão para mim aquilo. Nossa. E aí, janeiro... Meu pai faleceu em outubro, janeiro eu pedi meu afastamento. Eles não me respondiam porque a gente não estava batendo meta de fiscalização, porque não dava para fiscalizar. Eu acho que eles sabiam da minha pretensão de vir para cá. Então, assim, a gente não responde. Eu acho que até uma forma de pressionar para pedir demissão, né? Sim. E eu tive que tomar uma decisão, porque começou aquela fase, fecha espaço aéreo, abre espaço aéreo, fecha espaço aéreo, abre espaço aéreo. Ou seja, meu filho já estava com 1 ano. E eu preciso aproveitar a oportunidade que o espaço Exatamente. Então eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu pretendo realmente ir para lá, eu não tenho que ficar, meu emprego, meu super emprego no Brasil. E aí eu peço demissão e venho. E eu venho, o Bernardo ele já está com 1 ano e pouquinho, e eu fico 6 meses. E quando completou 6 meses, eu estava tendo algumas questões com o Bruno, eu falei, vou voltar para o Brasil. Eu fiquei 6 meses, voltei para o Brasil. E aí eu fiquei mais 1 ano no Brasil, 1 ano e pouquinho. Mas nesse período, então, vamos separar, vou para o Brasil. Não quero mais ficar em Portugal, vou para o Brasil. Fui para o Brasil. Aí fica naquela, vamos voltar. Eu falei, não quero mais voltar. Só que eu combinei de trazer meu filho em junho para ver o pai. Meu filho já estava com 2 anos. Em junho, eu vim para cá 19 dias para trazer o Bernardo para ver o pai. Nesse período, no último dia, eu fico com meu marido. E eu volto pro Brasil, desculpa que eu tô grávida. Que espetáculo.
Mas eu já tinha combinado com ele que eu voltaria no final do ano definitivamente. Não estaríamos juntos, mas eu voltaria porque meu filho estava sentindo muita falta. Você voltaria para viver aqui? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar, eu já tinha as formações, aluguei uma sala. Eu falei, porque eu fui fazendo as formações não para atender as pessoas, mas para autoconhecimento. Correto. E aí, quando eu voltei, eu não tinha mais meu emprego e eu falei, vou trabalhar. Exatamente. Eu aluguei uma sala e comecei a trabalhar. E quando surgiu a questão do meu filho, eu falei, o que eu faço aqui eu posso fazer lá. Não necessariamente eu preciso estar com o pai dele. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu engravidei com 42 anos. O Bernardo foi um filho planejado, sabe aquela coisa, período fértil. A hora que eu descobri que eu estava grávida, eu falei, gente, como eu tô grávida? Como que eu fiquei grávida? Olha só, olha o destino, olha o universo conspirando. E aí eu falei, não, ok, aceito, agradeço e ok, eu não sei nada, eu não controlo, realmente eu não controlo nada. E aí eu voltei e no final do ano nós voltamos. Então eu voltei em dezembro, minha filha nasceu em fevereiro, agora ela fez 2 anos sábado passado. Nasceu aqui em Leiria. E esta mensagem para ele de lá? Ele estava fazendo o movimento de voltar. E ele sempre quis ter outro filho. E para eu falar... Para você, assim, teoricamente, vocês estavam separados. Separados. E ele querendo continuar, querendo voltar. Quando eu vi o teste, Cláudio, você não tem ideia. Eu não conseguia falar. Eu lembro que eu falei para minha mãe estava pegando um copo d'água. E eu falei, mãe, olha aqui. Aí ela parou no ar. Aí ela tá grávida. E minha mãe falou, grávida? Eu falei, mãe, eu não sei como. Ela falou, bonito uma enfermeira falar que não sabe como. Vai pra lua de mel. E tomar essa, né, da mãe. E nós fomos a gente foi pra Sevilha com o Bernardo. Mas não aconteceu nada em Sevilha. E ela falou assim, vai fazer lua de mel na Espanha e não sabe como... Não sabe como que ficou. Eu falei, mãe, quer comprar esse ponto de vista dessa história que eu fui pra lua de mel? Eu falei, tá ok, tá tudo bem. Eu falei... Eu não sei o que eu faço com isso, olha aqui. E aí eu liguei pra ele, eu falei, você pode falar que ele já tava trabalhando? Ele falou, posso. Eu falei, eu tenho uma bomba pra te falar. Aí ele falava assim, você está a me assustar. Eu falei, não, mas é pra assustar muito. Não é pouco. Muito. Você não tá entendendo o tamanho da bomba atômica. Não é uma bomba, é uma bomba atômica. E ele falava, fala. Meu coração já disparou. Eu falei, eu não consigo falar. Ele falou assim, fala. Eu falava assim, eu não conseguia. Eu falei, tô grávida. Ele falou, nossa. Eu falei, nossa mesmo. Aí ele falou assim, bom, sempre quis ter outro filho, eu tô feliz. Eu falei assim, honestamente, nesse momento eu não consigo te falar que eu tô feliz. Porque o meu susto é tão grande que agora, se eu te falar, também tô feliz, é mentira. Eu tô assustada. Que tenha todo o processo, né, da separação, o desgaste que tem na relação. E a primeira gestação, Cláudio, eu tive baby blues, que a gente tem tipo uma depressão pós-parto logo depois. Eu tive todo esse processo que eu te coloquei. Então, pra mim, desde que o Bernardo nasceu, tava claro que eu não ia mais ter filho. Eu falava, o Bernardo vai ser filho único. E a Alice chegou, veio a Maria Alice. Maria Alice chegou, chegando. Ou seja, é um furacão, né? É um furacão. Desde a concepção até, acho que agora, né? É a menina que decide tudo o que quer e como quer, e o nascimento... Até o Bernardo, sem ter idade, ela atropela. Atropela. Eu brinco, eu falo assim, você tem 10 anos, né, menina? Você não tem 2. Porque até o nascimento dela foi uma coisa, assim, impressionante. Foi bem na hora, o Bruno chegou, eu tava no hospital, aqui em Leiria, sozinha, e trabalho de parto, e não tava... A dilatação tava muito lenta, e ele foi me visitar, eu falei, você provavelmente vai ser à noite. Falei, você não vai estar aqui, porque ele tinha que ficar com o Bernardo. E aqui os hospitais são complicados, né? Não tem aquela história de ficar, ter o quarto. Não tem. Todo mundo acompanhando. Não, esquece. Aqui é a mulher lá e... exato. Não, entrei, tchau, pega tua mala e tchau. E é natural, né? Isso. Eles são contra a cesariana, né?
Sim. Aqui Não, e o Bernardo lá foi parto Foi normal normal. também, sim. Então, pra mim, isso Tava era uma tranquilo. questão tranquila. Ah, tá. O que eu pretendia fazer diferente é porque no do Bernardo eu pedi anestesia. Eu já tava com 9 dias de dilatação, mas eu falei que era anestesia, aquela coisa ai, não vou dar conta. E aí eu falava, eu quero parto normal, mas eu não quero anestesia, porque eu senti que você perde a sensibilidade, né? Então eu falei, eu quero tentar sem anestesia. E eu pedi autorização para a enfermeira, ele ia me deixar a mala. Eu falei, ele pode só entrar um pouquinho e ela falou, não, pede para ele trocar. Eu já estava no centro obstétrico, pede para ele trocar, dá a volta, toca a campainha. Nesse momento que eu desliguei o telefone, eu estava numa salinha, me levaram para o centro obstétrico, que ele ia lá. A pessoa que estava me acompanhando falou assim, você vai querer a bola? Eu falei, não, deixa a bola que eu vou fazer exercício. Ela falou assim, eu vou te ajudar a subir na cama. A Maria Alice Aí eu pulou. falei assim, nossa, eu acho que eu quero fazer xixi. Ela falou xixi, eu falei, não, acho que é cocô. Eu falei, não, eu acho que tá nascendo. Aí ela abriu a porta, ela falou que tá nascendo, entrou todo mundo correndo. E aí o Bruno fala que a hora que ele foi tocar a campainha, sai a moça, corre que tua filha tá nascendo. Ele falou, estão errando de pai, porque eu acabei de falar que a Eliana tá tudo bem. Ela falou que só ia ter... E assim, a hora que ele entrou, veio mais um com uma contração. Já pegou a filha no... E ele acompanhou ela nascendo. Então eu falo que ela sempre... Já chegou... A hora que ela quis vir, a hora que ela quis nascer... Foi do jeito dela. Foi do jeito dela. Foi do jeito dela. E é uma bênção, assim, né? Uma bênção. Veio trazer muita alegria, veio puxar o Bernardo para essa questão de filho único, criança de pandemia e... Tudo criado na bolha, exatamente. Né? Aquela história então, de ela tá veio puxar ele, assim, pra vida mesmo, sabe? E o pai? Não, pai. E ela é a cara do pai. Todo mundo fala, ai, nossa, é o pai. E aí foi uma alegria pra todo mundo, sabe? E essa vinda sua de lá pra cá, já grávida, já no caso, sim, né? Sim. Se reconciliando, sim, né? Sim. Isso acabou, né? Sim. Unindo sim. de vez novamente para a fase final. Isso, né? Para a fase final, como nem você disse. Isso. E isso foi uma coisa transformadora para vocês, né? Ah, não, foi. Não, e a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida dela e que eu nós decidimos por continuar, você tem que esquecer que teve uma primeira história e você está começando de novo. A partir de hoje é uma nova história, né? Porque se você tenta continuar aquela história que teve, é uma história que sempre traz... tinha sentimento. Tinha. Então, acho que isso realmente se ligou novamente porque tinha sentimento. Sim, né? com certeza. Tinha sentimento. Com certeza. Então, acho que esse elo... Acho que ela veio para fazer... Veio. A vinda dela não foi só né, uma gravidez no susto, algo que não estava planejado, não. Tinha alguém que planejou isso para você. Alguém planejou isso para vocês. E eu acredito a gente sabe muito, Cláudio, o planejamento do reencarne é feito junto com os pais, né? Então é porque a gente não... Aqui a gente não está entendendo nada que está acontecendo, mas... Com certeza que foi tudo... Alguém já tinha planejado isso e planejado que ela vinha para vocês estarem, a família tá junto e ela tá junto do irmão, perto do irmão e com o pai. Então isso que é incrível, né? A família é uma base muito. Mas e do trabalho? Fala um pouco da sua experiência, né, de profissional, de como você hoje está aqui trabalhando, deixou o Brasil na área, né, Deixei da enfermagem e está aqui hoje na área da terapia. Então, nesse período que eu vinha e nesse período que eu te falei foi quando eu engravidei, que eu vim, que eu fiquei 19 dias aqui, era um período que eu acabava atendendo aqui, porque uma das minhas formações eu sou consteladora. Então, nesse período que eu vim, nesses 19 dias,
eu fiquei, acho que eu fiz umas 14 constelações. Era muita gente que estava agendada. Então, eu tinha alguns atendimentos, algumas pessoas que eu já conheci meu trabalho, que eu já atendia, mas uma grande dificuldade que eu encontrei na adaptação em Portugal é a falta da rede de apoio, né? Porque meu marido, ele tem a família dele, mas todo mundo trabalha e eu não tinha... São mais frios aqui, né? A questão de família exatamente, aqui não é exatamente. que nem nós no Brasil. Não, mas e até mesmo a rede de amigos é mais cada um no seu quadrado, não é igual aquela coisa, todo mundo na tua casa, todo... né? E assim, horário, né? Sim. Programado. Sim. Se não for programado... Não, exato. Não é aquela coisa do Brasil. Encontramos no supermercado. Vamos fazer um churrasquinho? Daqui a pouco? Daqui meia hora em casa? Tá. Então, essa dificuldade de eu ficar sozinha com ela foi um processo bem intenso. Eu não conseguia creche para ela. Eu fui conseguir creche para Alice. Ela já tinha feito 1 ano. Ela começou em setembro, 1 ano e 6 meses. Até 1 ano e 6 meses eu fiquei com ela. Aqui você mora em... Nós moramos em Orem, no Alqueidão. Sim. E pra você ver, eu consegui creche para ela no Cercal. Tem Gordo de Maria, eu consegui no Cercal. Então, eu fiquei muito presa nesse sentido. Então, era assim, a pessoa queria fazer alguma coisa. E aí ela me ligava, você pode? Aí eu tenho uma tia do meu marido, que ela já tem 70... Inclusive, ela que tá com os meus filhos agora, que não tá aqui. Então, eu falava, tia, você vai estar disponível tal dia? Então, eu tinha que conciliar a agenda da pessoa, a agenda da tia para ficar com ela, para mim. E meu filho tá na escola, porque já era mais uma criança. Então, foi um período que foram trabalhos muito pontuais, que eu fazia, atendimentos muito pontuais. Quando ela começou a ir para a creche, e aí começou a me liberar mais. Você tinha mais, assim, abriu o espaço na sua agenda, abriu o tempo, o limite, mesmo exatamente. que a creche tivesse limite, mas você sabia que daquele horário, eu poderia estar trabalhando exatamente. E atendendo e fazendo os processos de constelação e outros que você tá. Sim. Então, e aí foi assim, eu tenho um espaço, a obra da nossa casa também, ela demorou muito, ela atrasou, era para ficar pronta em janeiro, eu cheguei em dezembro, era para ficar pronta em janeiro, ela ficou em fevereiro do ano passado. Então, eu fiquei 1 ano, mais de 1 ano, quase 1 ano e meio morando no improviso. Eu costumo dizer que as obras aqui é como a Basílica de Aparecida, não acaba nunca, cara. Parece que estão construindo uma basílica. E não tem pra onde correr. E aí você chega 6 meses, a casa parada, você vai mudar, começar tudo de novo, passar por processo com outra equipe. Não adianta. E a que vai vir vai ser igual. Sim, exatamente. Vai trabalhar uma semana e vai sumir as outras 3. Exatamente. É isso. Vai uma pessoa, tipo, agora nós vamos com força total. Aí você vai lá na casa, tem 2 pessoas trabalhando. Aí no segundo dia tem só um trabalhando. Aí no terceiro dia já não tem ninguém. Aí mais 1 mês sem aparecer ninguém. É assim. Então, a gente ficou morando no improviso, e bem improviso mesmo. 1 ano e meio. E aí, quando eu fui para casa, que eu tenho um espaço lá em casa, mais ou menos isso aqui. A hora que eu entro, eu já tenho uma porta de correr que fecha. Eu atendo em casa, vou passar a atender numa clínica lá em Orem agora. E aí eu comecei a atender. E as minhas formações, que geralmente eu atendo. Minha primeira formação foi em Reiki. E aí eu fiz todos os níveis de Reiki, mas era aquela coisa, não era para atender ninguém, era para mim. Aí depois eu fiz barras de Axis lá. E aí quando eu comecei a formação para consteladora... Isso tudo no Brasil. Tudo no Brasil. E para autoconhecimento. Sim, quando eu me constelei, aí eu comecei a participar de grupos de constelação, porque naquela época nem existia constelação com boneco, a gente constelava... com as pessoas mesmo. E aí eu participei de muito grupo de constelação. E quando eu bati o martelo com o Bruno, que eu viria pra cá em algum momento, que eu ia pensar, terminar de pagar meu apartamento, eu falei, eu já vou fazer a formação de consteladora para trabalhar como consteladora em Portugal.
Então, essas são as principais ferramentas que eu trabalho. E você tem muito público aqui para constelação? As pessoas procuram esse Sim, trabalho? eu vou ser muito honesta. Você divulga Eu isso? nunca constelei com pessoas aqui, porque as pessoas, ainda mais que eu estou numa aldeia, as pessoas se conhecem e elas têm medo de se expor. Diferente de lá, que eu estava em Ribeirão Preto, a gente participava de grupo de constelação Os primeiros eram aquele grupo, Exatamente. aquela roda fazia, cada um fazia o papel de um ali da família para constelar. E lá a gente tinha muito essa questão de egrégoro, que acontece aqui, não sai daqui. Mas aqui eu acho que como é um... Eu acho que Portugal está se abrindo ainda para essa área que a gente está... O Brasil está anos-luz mais à frente. Em muitas coisas, nisso, né? muitas coisas. Sim. Não é... Desde uma chave de uma porta eletrônica, né? Sim. O que eu percebo aqui, Cláudio, as pessoas, todo mundo tem interesse, todo mundo tem curiosidade, só que ninguém pode, é como se fosse um tabu. Não pode saber. Então, e para mim é super natural, por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei em centro espírita. Então eu chegar aqui e falar assim, nossa, porque quando eu trabalhava no centro espírita, você pode falar essas coisas aqui. Uma vez me falar, não pega bem falar essas coisas aqui. Eu falei, mas por quê? Não pega bem. E para mim é muito natural isso. Então... Porque é natural pra gente. Sim, é algo espontâneo. Sim. No Brasil, assim, o nível de religiões, né? O candomblé, a umbanda, o espiritismo, a católica, o evangélico. Isso se mistura de uma forma, Sim, né? totalmente. Uma amiga que é uma das minhas melhores amigas evangélica, tem uma parte da minha família evangélica. Ela, Eliana, tem a palavra. Eu ia na igreja para ouvir a palavra. A gente não tem, nós somos abertos para isso. Né? Agora, eles aqui realmente têm, quanto à questão religiosa para eles aqui é muito ainda fechada e velada no catolicismo, né? Porque é um país católico, né? Sim. O inconsciente coletivo de Portugal, ele tem muita crença baseado, arraigado. Né? Não são praticantes. Não, é muito engraçado isso. Não. Eu, quando eu cheguei aqui, eu fiquei aqui em Leiria 3 meses. Depois eu fui para Viseu. Eu te disse, eu moro lá em cima, trabalho na indústria de embalagens e trabalho lá na região. Às vezes, eu sou meio eclético para... Eu já fui no candomblé, eu já fui na umbanda, eu já fui no espiritismo, eu já fui na católica, eu já fui na evangélica. Eu vou onde eu me sinto bem e onde eu consigo me conectar com Deus. Conexão. Se eu consigo me conectar aqui, ali, sozinho em casa, ou se realmente eu preciso de um aconselhamento, eu vou. As igrejas católicas aqui, você vai, 50 pessoas, 50 cabeça branca. Ela não está se renovando, né? Ela não está se renovando. São só os idosos. Sim. E você vê quando saem da igreja, é assim, eu falo assim, se levantar a mão, Deus puxa. Eu falo que Deus perdeu a planilha de Excel de Portugal, dos idosos, porque aonde lá em cima onde eu moro, na aldeia que eu moro, que eu também moro numa aldeia, eu moro em Vouzela, não sei se você já ouviu falar. Não. Você não tem noção da quantidade de idosos que tem naquele lugar. Mas é muito. Eu falo, o que acontece? Qual é o processo de longevidade deles? Não sei se é na região que eu tô, mas eu não vejo essa renovação. Não tem. E os novos estão todos indo embora, né? Exatamente. Eu achei super positiva aquela, como é que chamou? Alguma coisa da juventude? Agora que teve o encontro com o Papa aqui. Eu achei fabuloso aquilo, mas veio jovens do mundo inteiro, né? Mas realmente eu não vejo esse movimento na igreja, que no Brasil já tem. A gente tem a carismática, a gente tem. Então, realmente eu não vejo isso aqui. E eu vejo essa curiosidade. Então, para mim, como é muito natural, eu conheço você, para mim é super natural. Falar, não sei o que, no constelação. A pessoa,
constelação, você já fez constelação? Eu falo, não, eu sou consteladora. Ai, eu adorava fazer. Muitos não sabem nem o que é. Tem muita gente chega você por fala, aí curiosidade. você vai explicar o que é. Sim. E constelação é uma coisa muito difícil de se explicar. Porque eu falo que depois que você participa de um campo, você fala, o que é isso? Eles estão interpretando. A hora que você entra no campo, que você começa a sentir uma dor no peito, que você começa a chorar, que você começa a sentir... Você fala, o que está acontecendo? E eu falo, não é transe, não é hipnose. Se tocar, você está sentindo tudo aquilo, mas se tocar teu telemóvel, você fala assim, é meu telemóvel que está tocando? Desliga aí, fazendo favor. E você continua sentindo tudo aquilo, porque você está no campo. É o transe daquele processo. Exatamente. Né? Então, as constelações que eu faço aqui, os atendimentos que eu faço, e eu faço online, 100% com boneco. Eu nunca consegui montar um grupo e eu vou te falar, Cláudia, eu fico até um pouco receosa, porque como não é uma coisa que eles estão acostumados, essa coisa de egrégora, daqui não sai, eu não sei se as pessoas forem convidadas, porque tem grupos, eu vejo em Fátima, tem grupo que você paga tanto, você participa do grupo de constelação, nem sei como que é o trabalho dos grupos, nunca participei de nada aqui. Mas eu fico até receosa de insistir para que se monte um grupo com pessoas e alguma pessoa é exposta Porque uma constelação, gente, não cabe julgamento de nada. É sem julgamento. Se a pessoa, sem julgamento. É igual quando chega para mim e fala assim, eu quero constelar. Eu falo, por que você quer constelar? Não, porque me falaram que eu preciso constelar. Eu falei, então, peraí, vamos conversar. Eu só constelo... Senta e vamos voltar uma página, né? Eu só constelo, Cláudio, se a pessoa tem uma questão importante. Se é por curiosidade, eu não constelo. Porque o campo não tem força por curiosidade. Ela vai constelar, vou receber, a gente vai olhar ali, toma o pai, toma a mãe, sempre tem alguma desordem no campo. Sim. Só que ele não tem força para andar. E ela vai falar assim, é isso. Você vai gastar energia. Então a culpa é porque minha avó teve o aborto, eu tava... Então, que bom. E isso é uma visão que tem me... Hoje, então, eu trabalho com constelação, tá? Mas hoje, 80% do meu trabalho, do meu atendimento, está sendo de barras de axis. Porque de uns 6 meses para cá, Cláudio, eu comecei a me aprofundar muito na física quântica. E... sou ressonante do Hélio Couto. Imaginei. Me aprofundei muito na física quântica. E a Débora Bica, você conhece a Débora Bica? Ela lançou no final do ano passado um curso de unificação com o todo. E esse curso da Débora Bica, assim, de tudo que eu estudei na minha vida, se eu pudesse te falar, vai aqui, começa aqui, eu ia te falar para começar no curso dela. Esse ponto de partida daqui vai dar certo, pode Não tem jeito, porque ela coloca... O Hélio Couto, ele te dá aquela bagagem imensa, caminho das palestras 1, 2, 3. Você tem muito material, os livros que a gente vai lendo e tal. Mas o botar na prática, tentei por aqui e por aqui eu tive dificuldade. Como que eu faço aqui? A Débora Bica, esse curso, ela pega na tua mão e vai falar, tem uma pedra aqui. Então, a hora que você está conseguindo materializar aqui, você pode acontecer isso, isso, isso. E quando eu comecei esse curso com ela, hoje, o meu atendimento, o meu jeito de me colocar no mundo, eu falo que hoje, 90%, eu me coloco numa visão quântica. Eu não consigo... Você se reposicionou. Totalmente. Meu atendimento de 6 meses atrás... Já não é mais o outro atendimento hoje. Eu não consigo... Você não consegue nem trabalhar mais naquele formato. Eu não consigo mais ver nada separado. É engraçado que a hora que eu pego meu Instagram, as publicações que eu fazia, eu colocava hashtag, eu colocava cura, eu colocava autocura. É uma palavra que não cabe mais para mim. Porque não cabe mais doença. E se não cabe mais doença, eu não tenho que me curar. Eu tenho que requalificar a informação que eu tenho. Essa informação não está certa. A hora que eu olho para ela de uma outra forma, eu não preciso mais manifestar aquilo. Então, perdão não existe mais, porque se eu crio tudo,
Eu não tenho que perdoar ninguém. Não existe mais vítima, não existe mais vilão no meu universo. Não existe mais cura. Acabou o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Então, a constelação hoje, para mim, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que ela traz uma consciência muito importante, só que em muitos dos atendimentos, isso eu tô te falando em retrospecto, sabe? Pensando em tudo que eu já atendi, muitas vezes a pessoa fala, é como se a culpa da minha vida tá assim, é porque eu tava presa nisso. E agora eu tô liberada. Só que daqui 6 meses, ela volta para uma outra área. Não, mas assim, ela não se liberou daquilo. Ela acha que ela se soltou daquilo porque ela entendeu que a culpa era aquilo, mas ela vai viver naquilo ali. E aí, outra área, ela fala, agora eu tô emperrada no trabalho, agora eu preciso constelar o trabalho. Porque foi meu processo. Em 2 anos e meio, eu tinha aula na sexta, no sábado o dia todo, domingo o dia todo, então a gente rodava para constelar. Eu constelei 1 trilhão de vezes. Eu constelei 1 milhão de coisas. E o que acontece? Hoje, Cláudia, eu não quero que você volte para mim. Quando eu comecei a trabalhar, que eu aluguei a sala, a pessoa chegava e falava, o reiki, a barras. Eu falava, uma sessão é tanto. O pacote com 4 sessões, olha isso, pacote com 4 sessões. Eu estava naquele paradigma de desconto, de pacote, porque você tem que fazer. Hoje, o meu objetivo é que numa sessão ela ganhe consciência. Que ela não precise mais da Eliana. Ela não precisa da Eliana, ela não precisa do médico, ela consegue. Então, assim, meu objetivo hoje é esse. Ou seja, passou por mim. Exatamente. Passou. Ela tem que lidar com a vida dela, ela mesma, sabe? Ela que cria tudo. Sim. Não são os outros. O problema da consciência do ser humano é essa. Ele não tem a consciência de que quem cria as situações é ela mesma. E é difícil a gente aceitar isso, porque é confortável eu saber que é o outro, eu saber que eu sou uma vítima, eu saber que é hereditário, uma doença. É confortável pra mim. Mas eu tô assim porque é a história da minha família. Meu pai foi assim. E assim, ele carrega isso às vezes até sem ter. Sim. Porque compra o ponto de vista, é a crença. Então, assim, hoje pra mim, os atendimentos que eu fiz ontem, a mulher falou assim pra mim, a gente pode deixar marcado? Eu falei, as barras vão continuar 15 dias correndo. Eu falei, hora que chegou nos 10 dias, 12 dias, pergunta pro seu corpo sabe tudo. Pergunta, corpo, você quer correr as barras? Você quer receber das barras? Se ele quiser receber, eu falei, você vai sentir porque vai expandir. Quero. Ou se não, se você sentir pesado, é uma mentira. Você quer pôr na tua cabeça, agora eu vou tratar. Você quer vir viver mais algum dia aqui, você quer pôr desculpa em mais alguma coisa. Sim, e aí, então hoje, Cláudio, pra mim tudo, você chegou pra mim, pra ser atendido por mim, ou você chegou, porque eu ganhei uma consciência, e eu sei que você precisa daquela consciência. Uhum. Então assim, hoje entrou uma consciência pra mim. Vamos supor que a gente tá conversando aqui, e no Axis, a gente, e a Quântica também, ela nos ensina muito a trabalhar com perguntas. Porque quando eu concluo, nossa, bateram no meu carro, ai, que horror, bateram no meu carro. Eu tô concluindo, isso foi ruim. Só que a hora que eu fico na pergunta, o que tá certo sobre isso? E eu não vou pro racional. Tá certo que talvez eu queira trocar de carro. Não, porque aí eu tô indo pro meu racional. Eu tô querendo concluir de outra forma. Eu tô fingindo que eu não concluo, mas eu quero concluir. É jogar o que tá certo sobre isso e deixar. E deixar para daqui 10 dias eu encontrar com você e você falar, Eliana, aconteceu isso comigo? Eu falo, Cláudio, é isso. Eu vou saber que é essa resposta. Sabe? Por que o ser humano é tão imediatista? Ele quer tudo para onde? A gente foi ficando cada vez mais, né, Cláudio? Cada vez mais imediatista. A gente não tem paciência de ouvir um áudio. A gente não tem paciência de ouvir uma música que você gosta. Você põe uma música que você gosta. Às vezes você não chega ao fim da música, você já muda para a próxima. A gente não tem paciência. Porque a gente sempre acha que a próxima música vai ser melhor que essa. Então,
Um dos benefícios de correr as barras, tua mente é a maioria das pessoas tem a mente barulhenta. Eu tenho a mente barulhenta. Pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E pensando aqui, eu tô falando com você, e eu tô pensando se meu filho mamou. Quando você deita e a gente começa a correr as barras, a primeira evidência que tem é diminuir tua vibração de beta para alfa, para teta. Então já começa, sabe? A coisa é o que a meditação nos traz, Sim. né? O objetivo de meditar não é eu não pensar em nada, é eu ir diminuindo as minhas vibrações, né? Então, só voltando um pouco, quando alguém chega para mim, eu aceito, obrigada. Uma água para... Quando alguém chega para ser atendido, eu ganhei uma consciência hoje que eu falei, uau, era uma coisa que me impactava e que eu não olhava, porque a maioria tá no nosso inconsciente, né? Tá na sombra. Sempre, tá sempre E muita gente não quer olhar pra sombra. A hora que eu tenho as catarses, que eu falo, tô em catarse, a pessoa, você tá precisando de ajuda? Eu falo, não, adoro ter catarse. Vai passar. O problema é assim, tá na sombra, eu sei que tá na sombra e eu me acomodo com a sombra. Sim, exatamente. É impressionante como que... E aí, a hora que você ganha consciência, então eu ganhei uma consciência. A hora que eu ganhei uma consciência, você me liga pra marcar uma sessão comigo. A hora que você me ligou, eu falei assim, entrou a consciência ontem. Ele tem essa mesma coisa, ele precisa olhar pra isso. E aí, obrigada. Muitas vezes, Cláudio, o que acontece? A pessoa, ela chega para atendimento. Muito obrigada. Ela chega para atendimento e eu falo, me conta de você. Não, comigo tá tudo bem. Ué, então você veio fazer o que você veio fazer aqui? Isso é muito legal. E quando eu penso nessa consciência, então eu sei, eu falei, entrou a consciência, ela veio. Isso daqui está relacionado com ele. Mas mesmo assim eu fico na pergunta. A hora que a pessoa me conta a vida ou que aparecem as consciências no atendimento, eu sempre fico na pergunta. A hora que ela sai, eu fico na pergunta. Onde isso ainda está no meu universo? É porque eu já resolvi ou eu preciso resolver ainda? Ou tem alguma coisa ainda para eu resolver? Então, é um trabalho que, para mim, hoje, eu tenho uma imensa satisfação no que eu faço. Você carrega muita energia disso? Não. É uma outra coisa que eu aprendi. Eu parei com o negócio de me proteger. Porque se eu crio tudo, eu não preciso me proteger. Se eu crio tudo, a energia negativa, eu tô criando. Sim. Se, entrei no ambiente, tá muito pesado, eu saí de lá passando uma... E por que eu criei? O que tá certo sobre isso? Por que eu criei isso no meu universo? Então, hoje, para mim, não faz mais sentido eu me proteger, eu proteger meu ambiente da minha casa, proteger... Eu não tenho mais esse ritual, sabe? De limpeza, de nada. Porque para mim, deixou de fazer sentido. Você conseguiu eu crio tudo. Purificar na sua consciência que o processo não depende, não é seu. Se você chega para mim... Esse sentimento é de lá, não é seu. Se você chega para mim e começa... porque, nossa, essa vida tá uma fosca, se essa vida tá uma coisa... E começa com aquela reclamação. Eu não penso assim, nossa, que energia negativa. Nossa, eu tava tão bem, aí depois eu saí de lá pesado. Não. A hora que você começa, eu falo assim... Divindade, limpa em mim aonde eu tô reclamando à toa. Eu começo o processo como o Ho'oponopono. Sim. Mas mesmo assim eu fico na pergunta, onde que tá isso em mim? Por que eu tive que encontrar e por que eu tô tendo que olhar isso? Vou te dar um exemplo. Eu sempre, corriqueiramente, eu encontrava com uma pessoa, vamos dar o nome para a pessoa Diana, tá? Não é Ana, mas vamos dar o nome de Ana. E a Ana sempre maltratava o João, tá? Sempre ela maltratava o João. E aquilo me incomodava muito. E desqualificava o João na frente de todo mundo. Isso me incomodava muito. E eu sempre, com o ponto de vista de que a Ana não é uma pessoa boa, porque ela desqualifica o João, que ajuda tanto ela, né? O ponto de vista do julgamento. E aí teve um dia que eu tive que encontrar com a Ana. E eu ia ter que ficar no mesmo lugar que a Ana.
E aí eu pego e vou na pergunta. Falei, nossa, eu tinha programado isso pro meu dia hoje, vou ter que estar com a Ana. O que tá certo sobre isso, universo? Fui. Passei o tempo com a Ana que eu precisava passar. No final. Não foi no final que veio a resposta, mas no final ela começou o processo de desqualificar o João. E daquela vez me pegou de uma forma, eu acho que porque eu fui na pergunta, me arrebentou. Eu peguei, levantei e saí. Eu falei, gente, eu preciso ir embora, dá licença. Entrei no carro e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e aí eu falei, é isso, bingo. A Ana tá fazendo isso para me desenhar. Eu fui desqualificada da mesma forma que ela fez. Ou seja, ela não era com ela o só João. tava, era o universo me mostrando. Não era o não João. Não era o João e não era a Ana. Era eu. O universo estava me entregando isso há tempo, mas eu estava no julgamento da Ana. A hora que eu entendi, porque me atravessou de uma forma muito grande. E aí eu falei, eu fui desqualificada. Eu fui desqualificada assim na minha infância, em algum momento que eu não sei que momento que é, mas é por isso que me atravessa. Porque se não tivesse acontecido comigo, Cláudio, não me atravessava. E foi ponto focal. Exato. Foi ponto focal. E não me atravessava. Eu vou te falar, já encontrei a Ana diversas vezes depois disso. Nunca Alguma mais. vez mais, depois que eu ganhei a consciência, Nunca mais. Ana desqualificou João? Não. Porque o tempo inteiro ela estava me mostrando, é pra mim, não é pro João. Então, E você, sem consciência, sem observar, sem absorver, julgava. E é fácil, gente. Julgava. É um lugar muito fácil, porque a gente é programado para julgar. Então, o lugar do julgamento é o orar e vigiai. Orar e vigiai. Porque se não for orar e vigiai, você entra. O primeiro ponto é o julgar. Você não tem como evitar. Você vai sempre julgar primeiro para depois você entender. E isso foi, assim, foi a minha virada de chave. Hoje eu consigo conectar tudo e eu trabalho muito com as perguntas. Então, quando chega esse cliente para mim, que a mulher já fez, e aí ele não vai porque ela quer que ele vai porque ele vê que ela tá diferente. Porque ela já tá se transformando. Ele não quer dar o braço a torcer, ou ele mas se transforma ou... a hora que ele aceita aí, ele vai porque ele tá vendo que o outro tá mudando. Mas também vai com receio, né? Ah, com certeza. Ele não vai... Ele vai para validar que aquilo não vira nada. Exatamente, mas... Ele vai para isso. Ele quer validar o ponto de vista dele que aquilo não vira nada. E aí, chega e eu falo, me conta. Não, comigo tá tudo bem. Tem algum ponto da tua vida que você queira dar atenção? Alguma história que você quer partilhar? Algum ponto que não tá andando? E geralmente a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Eu só vim porque falam tão bem e eu tinha uma curiosidade, ou senão, às vezes falam pra mim, eu pesquisei na internet e tem uma palavra que chama delete, que deleta arquivos, e era isso que eu queria... Eu queria apagar algumas caixinhas. Queria apagar algumas caixinhas. Eu falo, não, tudo bem, então tá. Então vamos abrir as caixinhas primeiro. Vamos pra maca. Vamos abrir as caixinhas primeiro. E aí o que acontece? Quando a gente vai pra maca, a primeira coisa que eu coloco, e era antigamente, o que eu fazia? Eu fazia uma oração de proteção de campo, Hoje em dia isso não existe mais. A hora que eu vou começar o processo, a primeira coisa que eu falo, corpo, como eu posso ser mais contribuição para o seu processo? Como eu, Eliana, posso ser mais contribuição para o seu processo? E aí tem gente que, a hora que eu tocar, vai dormir. E vai dormir. E tem gente que, a hora que eu tô correndo as barras, começa a vir coisa na minha cabeça. Imagina. E eu não duvido, eu já tive uma parte do processo, Cláudio, de duvidar do que aparecia. Porque assim, mesmo quando eu te falei que eu trabalhei em centro espírita, eu nunca fui clarividente, clariaudiente, nunca fui.
Eu trabalhei em atendimento fraterno, eu trabalhei em cirurgia espiritual, eu fazia atendimento das entidades, mas eu nunca vi, nunca senti, nunca aconteceu nada disso. Você estava ali só como o para, né? Sim, só o para. sim. Foi um momento muito importante pro meu processo. Foi um momento muito importante pro meu processo, porque eu aprendi ali, porque o médium, ele recebia, né, e eu dialogava. E eu entendi ali que não existe mal. Não existe ninguém que é do mal. O que existe é falta de consciência. Então, e eu não tinha medo, sabe aquela coisa do medo? Eu não tinha medo, porque tudo é vibração. Se você está atendendo uma pessoa com corpo ou sem corpo e tá falando uma coisa que você tem medo, a pessoa não vai comprar teu ponto de vista, né? Então, eu nunca tive essas percepções. Só que em atendimento, eu comecei a ter. Em atendimento não é que eu vejo, eu não vejo espírito, não vejo nada. Mas eu tenho a percepção. Tá ali. Então, hoje eu sei, eu sei, eu sinto que a energia tá ali. E no começo eu duvidava, eu falava assim, isso daí é muito coisa da minha cabeça. Contribui. Sim. Olá, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Eu que agradeço. Ana, coincidentemente, é a mulher do Bruno, meu amigo do restaurante que eu adoro, muita comida. Sim. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, isso. Você morou em Ribeirão Preto? Morei na travessa da Jacobo Rossi, lá em cima, no Jardim Paulista. Ai, que maravilha, eu morava no Jardim Botânico. Antes da rotunda do Bananal. Sim. Você vindo lá da estrada, na Bananal, a última antes de descer ali. Ai, que legal, Eduardo. Eu ia muito no Botafogo. No Botafogo, Sim. Você nasceu lá? Não, eu sou natural de Viradouro. Viradouro, 70 quilômetros ali. Mas eu fui pra lá com 18 anos fazer cursinho. Aí depois eu fiz USP. E aí eu fiquei e trabalhei sempre em Ribeirão. Também tem Luiz dos Mobilares. Sabe onde é Luiz dos Mobilares? Lá do outro lado. E na época que eu morei lá, ia muito na discoteca Zoom. Na Zoom. Não estamos muito longe. Sim. A Recra ainda, a Recra ainda continua. A Zoom, a Recra tá. Eu ia bastante ali. Mas era novinho. Mas Ribeirão é bom, Quando né? eu morei lá, eles estavam terminando o shopping. Nossa, já teve umas 10 expansões do shopping. Mas depois eu fiz muitos amigos. Eu joguei bola na seleção da cidade. Então eu fiquei com muitos amigos lá. Ali, em Luiz Antônio, que é lá. Sim. Como é que é onde o Walter Ednei mora lá? Sertãozinho. Jogava bem franca. Sertãozinho. Que legal. Sim. Muito bom. Eu adoro Ribeirão. Eu também adoro Ribeirão. Aqueles bares da Sim. avenida lá em cima. Agora expandiu mais, porque tem um outro shopping. E aí nesse outro shopping tem uma outra avenida, tá expandindo mais, aí tem bares, agora já vai migrando os pontos, né? Mas o Pinguim continua lá. O Pinguim, cartão postal. Ele continua lá e expandiu para os shoppings Expandiu também. para os shoppings, Expandiu para os exatamente. shoppings também. Muito bom. Eu que agradeço o convite. Fica à vontade. Tá, obrigada. Tá bom, mando sim. Eles estão com a tia do Bruno. Também. Obrigada. Tchau. Esse é uma figura que se conhece há 12 anos. Você conheceu aqui? Não, a gente conheceu no Brasil, no através Brasil? da maçonaria. Que legal. E a gente já tem aí uma história aí de 12 anos aí de amizade. É tão bom, né? E quando eu vim pra cá, É tão bom ter uma referência no país, né? eu me separei, né? E quando eu me separei, falei, eu já tinha meio que projetos de vir para Portugal. Sim. Aí me separei, falei assim, olha, Vamos mudar de vida. eu liguei pra ele no dia assim, ó, amanheceu o dia, eu liguei pra ele, sim. falei assim, olha, aconteceu isso assim, vou para Portugal. Ele, agora, pode pegar suas coisas aí, pega a passagem e pode vir hoje. Eu só não vou hoje porque eu tenho tratado, eu tinha negócios, eu tinha um negócio, tinha sócios, tinha que desfazer daquilo, tinha papéis. E aí eu vim pra cá em março. Agora, segunda-feira, faz 3 anos que eu aterrei. A gente tá quase no mesmo tempo. Eu, agora dia 3 de
de março, segunda-feira, faz 3 anos. A minha filha faz aniversário dia 27 de fevereiro. Ou seja, fez aniversário ontem. Sim, né? sim. Ah, é? 27, ela fez o aniversário, foi no aniversário dela, passou o aniversário dela e eu vim embora na sequência, no meio da semana. Mas vamos lá. Vamos. Retomamos aí você... Então, o que eu estava te falando. E eu comecei a ter algumas percepções no atendimento, mas eu achava que era muito da minha cabeça. E nesse curso que eu fiz com a Débora, como ela nos ensina a relacionar tudo, eu comecei a perguntar para o paciente, sem medo de perguntar, e eu vou perguntando. Então, às vezes eu estou no atendimento... Vou te dar um exemplo, tá? O que aconteceu uma vez. Eu estava no atendimento... E começou a me vir boné na cabeça. Boné. Falei, boné. Eu não penso em boné. Eu não uso. É do paciente? Eu não uso, eu não penso. É meu marido não usa, meu filho não usa. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, o que é um boné no seu universo? Ela falou, boné? Eu falei, é. Aí ela falou assim, Ela falou, não sei. Tá relacionado com gente mais nova? Eu falei, não sei, fica na pergunta. Eu falei, você vai ficar nessa pergunta, o que é o boné no seu universo? Que tá certo sobre isso. Ela foi embora. No outro dia ela me mandou uma mensagem. Eliana. Porque ela tava numa relação, Cláudio. Ela tava numa relação que era uma relação que já tinha um namorado, não ia pra frente. Sabe aquela que você não consegue se desligar da pessoa, mas não frutifica a relação. Mas ela tava focada naquilo. E ela conheceu uma pessoa mais nova. Ela... encontrou uma vez com essa pessoa mais nova, só que, é mais novo. E quando ela foi para atendimento, ela só me falava desse. No dia seguinte, ela me manda mensagem, ela falou assim, nossa, você não vai acreditar o que é boné. Esse cara que ela saiu uma vez só, e que ela tinha um ponto de vista que, não vai para frente porque ele é mais novo. Quando eles se conheceram, foi através de um amigo, trocaram o telefone, mas eles não se conheciam pessoalmente. E eles iam estar no mesmo evento. E quando o cara chegou no evento, o cara mandou uma foto de um boné com as iniciais. Ele viu uma pessoa, uma mulher, com um boné com as iniciais do nome dela. E ele manda a foto. É você? E aí ela falou assim, você não vai acreditar o que é o boné no meu universo. E ela me manda a foto. Quando nós nos encontramos pela primeira vez, ele me mandou uma foto do boné. E a hora que ela me falou isso, expandiu pra mim. Eu falei, é isso. Eu falei, destrói, descria todo ponto de vista que você tem com relação à idade. Eu falei, o homem mais velho não tá criando no teu universo. Então, assim, o campo, ele vai mostrando. E é engraçado que, assim, né? É uma coisa que vai acontecer, mas ele já vem te entregando. Sim. Ele vem te entregando. Outro dia aconteceu, Cláudio, porque eu acho que o interessante é se colocar em tudo como uma coisa só. Então, o Hélio Couto fala isso, é tudo uma onda, né? Uma onda só. Eu, você, tudo que tá aqui é uma onda só. E são ramificações, são centelhas daquela onda. Então, quando a gente se coloca nessa questão da unificação, e quando você ganha uma consciência, ou eu ganho uma consciência, 350 mil pessoas com os 100 corpos que estão conectadas com a gente, estão ganhando consciência também. E se a gente pensar que a questão... Pede para baixar um pouco, por favor. Pede para baixar agora. Se a gente pensar na questão de espaço-tempo, que não existe essa linearidade que a gente está acostumado, que a gente aprendeu, aconteceu uma questão comigo que foi muito interessante agora no final do ano. Uma pessoa que eu atendi no Brasil, já faz uns 3 anos, uma menina nova, 19 anos, ela me mandou uma mensagem. Num domingo eu acordei, 7 horas da manhã, peguei meu telefone, ela tinha me mandado uma mensagem. Eliana, preciso de ajuda, da sua ajuda. Tá acontecendo isso na minha vida. E eu não tenho como resolver. Cláudio, a hora que eu li a mensagem, eu falei, sou eu. Já veio o desenho todo. Sou eu. Já veio todo o desenho. Ela tá me descrevendo.
é uma questão minha isso, e eu não tô olhando para isso. Eu falei, a hora que eu resolver, ela resolve. E ali eu já comecei no processo. Falei, gente, uma menina de 19 anos acha que tá me pedindo ajuda. E é ela que tá ajudando. E é assim. E eu falo que isso é muito lindo, porque eu tenho atendimentos. Eu atendi um senhor semana passada, que tudo que ele me falou, eu ficava assim, Senhor, obrigada. Porque o atendimento era para mim. Ele tava... Quantos são para você, né? Tudo. Quantos são para você, né? Todos são para mim. Que é sua limpeza, né? Todos são para mim. É seu retrabalho. Mas olha que forma, que escolha, porque é uma escolha. Sabe a história do vaso chinês? Não. Você não sabe a história do vaso chinês? Os ressonantes do Hélio Couto, quem assiste o Hélio Couto sabe. O Hélio Couto fala o seguinte: você chega aqui em casa e eu falo, olha, que vaso chinês lindo que eu consegui adquirir, era Ming, super raro, uma raridade. E você bate a mão no vaso chinês e derruba e quebra o vaso chinês. E aí você fala, ai, como, Eliana, você não vai me perdoar? Eu quebrei seu vaso chinês. Eu falo, não, te perdoo. Mas faz um cheque aí pra mim de 100 mil euros. Você fala, não, mas você falou que me perdoava. Eu falei, não, eu te perdoei por ter quebrado o vaso. Mas o vaso tem que ser pago. Isso é pagar o vaso chinês. E quando ele se refere a isso, a gente tem uma culpa na nossa vida, a gente tem alguma coisa que a gente está preso ainda, que eu não fui muito correto de acordo com essa dualidade de certo e errado, bom e mal. Eu comprei um ponto de vista que aquilo era muito errado e eu fiz. Então, tudo que vai acontecendo na minha vida é de uma forma, eu falei, não, mas eu tô pagando aquilo. Eu fiz muito mal, eu não mereço também tudo isso. Ou quando acontece alguma coisa boa, eu falei, nossa, e eu fiz tão mal na minha vida e Deus está sendo tão bom comigo, e aí de repente eu perco o negócio. Porque eu estou no pagamento do vaso chinês. Só que o vaso chinês, ele não precisa ser pago só através da dor. O vaso chinês, ele pode ser pago através da contribuição. E hoje eu vejo, Cláudio, que eu atendo e eu saí daquele lugar de querer salvar o paciente, de, ai não, olha a consciência. Não, agora ele vai mudar, agora ele não vai mais precisar manifestar essa massa que ele está manifestando no ovário dele. Eu saí desse lugar, porque hoje eu me coloco no lugar de trazer a consciência. E ele é um ser infinito que tem as escolhas dele. E eu já sei minha contribuição. Minha contribuição foi trazer a consciência, ele contribuiu também para o meu universo. Então eu estou num lugar de pagar o vaso chinês, olha que bem, eu recebo para pagar o vaso chinês. Então, é isso que aconteceu com a menina, por exemplo. Ela me mandou a mensagem, eu li a mensagem, e a hora que eu li a mensagem, eu falei, voltou. Isso é meu. A hora que eu consegui resolver isso, ela resolve. E aí eu mandei pra ela, falei, ó, fica na pergunta, que eu sempre mando pra pessoa assim, ó, você tem que ficar nessa pergunta, solta a pergunta, deixa a pergunta fluir, que você vai achar a resposta. Eu falei assim, mas eu falei pra ela, eu tenho que fazer um processo. Eu falei, a hora que eu conseguir fazer o processo, eu tenho certeza que você consegue fazer o seu. Só falei isso, não entrei em detalhes. Eu era o contrário, que na verdade você que tinha que resolver o processo, né? À noite, eu tinha um encontro ao vivo nesse curso de unificação com tudo. Foi nosso primeiro encontro. E o que aconteceu nesse primeiro encontro? Nem sei quantas pessoas estão nesse curso, mas tinham 26 pessoas, 2 homens, eu acredito, e o restante mulheres. Como eu já te falei, eu já constelei 1 milhão de vezes. E para mim, questão de pai e mãe estava totalmente resolvida no meu universo. No seu? Para mim, estava totalmente resolvido isso. Quando a gente ela começa a live, e quando tem uma dor em alguém, tem em todo mundo, o que aconteceu? Todo mundo, eram cenários diferentes, mas o eixo era o mesmo, o ponto era o mesmo. Algumas conseguiam trazer dinheiro para a vida, produziam muito dinheiro, só que perdiam dinheiro. Outras estavam estagnadas em trabalho.
E todo mundo tinha julgamento sobre o pai. Por quê? Comprou o ponto de vista da relação, julgou a relação do pai e da mãe, comprando o ponto de vista da mãe. Então, quando eu julgo a relação do meu pai e da minha mãe, porque eu comprei o ponto de vista da minha mãe, nossa, coitada, minha mãe está sofrendo, meu pai fez isso com a minha mãe. Eu não recebo da energia Yang. Eu recuso a energia Yang do meu pai. E eu me coloco como o marido certo para minha mãe. Porque meu pai, ele não é bom para minha mãe. Então, o que acontece? Eu saio da minha energia Yin, eu sou uma mulher totalmente Yang, que busco dinheiro, que faço acontecer, que tenho controle de tudo, eu controlo a vida, eu sei os passos que eu quero dar, mas isso não gera frutos, porque o nutrir, o gerar frutos, o ser é do feminino. Só que eu não tenho tempo de ser feminino porque eu tô tendo que ser masculino. Tô tendo que trabalhar o outro lado. E aí, porque eu não recebo do meu pai. E a grande sacada desse encontro foi o quê? Porque conforme ela ia facilitando as pessoas, e ela falou assim, eu entendo, era a consciência do meu pai, né, na época. Meu pai não tinha consciência. Ela falou, e uma frase pra mim que fez toda a diferença. Ela falou assim, era a consciência do meu pai, não basta, porque eu já tive nesse lugar. Era o que meu pai podia fazer, não basta. Porque você não recebe, você continua no julgamento. Ela falou assim, sabe quando tudo mudou pra mim? Um dia, ela percebeu, através de uma conversa, que a mãe não gostava de sexo. E todas as amantes que o pai dela buscava, a mãe dela não estava sofrendo. A mãe dela estava feliz. A mãe dela não queria sair do casamento. Ela estava fazendo um favor para a mãe dela. Então, a diferença foi aí. A hora que eu descobri uma coisa do meu pai, que não era da minha mãe que eu tinha. A libido, o magnetismo, o tesão que eu tinha na vida não era da minha mãe. Era daquele homem que eu julguei 45 anos. Durante 40 anos. E que era um homem que precisava... E ele era magnético. E eu sou magnética porque eu herdei isso dele. E essa é uma joia que eu tenho porque eu herdei dele. E a hora que você vai para esse lugar de entender o que você tem de lindo do seu pai e da sua mãe, você sai do julgamento. Porque você sempre aponta para um lado ou para o outro. Você nunca aponta para um... Você nunca olha o pleno. Não, e é deles. É igual ela falou, minha mãe... A frase da minha mãe quando meu pai estava morrendo era rodou e eu que acabei cuidando. E feliz ela falava aquilo. E eu julgando que ela sofria. Então, é julgamento. Na sistêmica a gente vê que a gente não pode julgar a relação dos pais, né? Mas entrar nesse lugar que eu tenho que receber, que eu tenho uma joia para receber de cada um. Precisamos conversar. Que eu tenho uma coisa de muito... E aí, você fala assim para mim, não, mas minha mãe, meu pai não tem nada. Vou te dar só um exemplo. Eu conversei muito com meu irmão, depois que eu ganhei essa consciência. Ele segue muitas aquelas coisas, ele vende imóveis e sabe aquela coisa, tá fechado, tá no cartório e não assina. E eu falei assim, você vai entrar nesse processo, você vai fazer isso e você vai ficar numa pergunta. O universo me mostra algo lindo do meu pai. E ele falou assim, no dia seguinte ele me ligou, você não vai acreditar. Ele falou, tô entrando na prefeitura. As mulheres que estavam lá na frente, ele falou, todas as mulheres que eu encontrava, falavam assim, nossa, a gente gostava tanto do teu pai. Teu pai era uma pessoa, ele era tão engraçado. E aí ele falou que todas as pessoas que ele foi encontrando no dia elogiavam o pai. Vinham falar para ele do meu pai. Então, quando você joga para o universo desenha para você, Cláudio. Ele desenha, não tem como. E a hora que eu participei dessa live, que eu falei, gente, eu achei que estava resolvido, e me veio uma cena com meu pai. E eu entendi também que o meu magnetismo é meu pai. Meu pai era uma pessoa que todo mundo queria ter meu pai em festa. Minha casa, eu de criança. Ele era luz.
Exato. Meu pai de criança era... Eu lembro que carnaval, vinha gente de São Paulo. Minha casa virava... Era muita gente na minha casa. Churrasco todo final de semana, jogando baralho. Minha casa era cheia de gente. Eu tive uma infância com a minha casa lotada. Aquele momento de transbordo, Sim. de alegria, né? E eu era muito meu pai. E teve um episódio que eu entrei muito no julgamento do meu pai. E quando eu entro no julgamento do meu pai, eu rejeito esse magnetismo e essa libido dele. E aí, aquela pessoa que eu era de uau, de chegar no lugar, de saltão e de brincão e de... Sabe, não era pros outros, era pra mim, era eu. Você tava vendendo só você. Eu fui me fechando. Antes de eu ir pro Corém, eu saí de hospital e eu fui trabalhar numa empresa. Pra você ter ideia, eu ia pra Minas, Uberlândia, Uberaba. Sim. Eu ficava em hotel, porque eu dava treinamento em hospital. Eu ficava em hotel, a hora que eu ia pro café da manhã, era só homens. Sim. E só eu de mulher. Eu era invisível. Eu entrava, eu sentava, eu saía. Ninguém olhava pra mim. Eu era invisível. Então, a hora que eu fiz esse retrospecto da minha vida, que momento que eu fui mudando, porque eu sempre associava assim, e depois que eu tive essa decepção com tal pessoa, aconteceu isso. Não, mas até as pessoas que eu atraí, os relacionamentos que eu atraí minha vida inteira, foi por causa do julgamento do meu pai. Você sempre trouxe aquilo que tinha daquele lado. Sempre. O universo entende como. Aquele lado. Traição. Olha, quando ela pensa em traição, ela vibra. Eu vibro medo. Não, eu não quero. Homem que trai, pelo amor de Deus. O que o universo tá lendo? Traição. Olha, ela não para de pensar nisso. Vamos mandar mais disso pra ela. E aí, é o que você atualiza. Você que atualiza tudo. É o que a gente falou. Eu crio só o que eu quero. E aí, a hora que eu recebi daquela... Eu fiquei um dia que eu só chorava, agora. Eu fiquei um dia que eu só chorava e eu recebi do meu pai. E aí, eu consegui fazer o processo que eu precisava fazer e eu mandei a mensagem pra menina. Eu mandei mensagem pra ela e falei assim, olha, eu acho que se você fizer o movimento de falar o que você precisa falar, eu acho que você vai sentir mais leve agora. E ela me respondeu, Eliana, você não sabe o que aconteceu. Desde o dia que eu te mandei a mensagem, eu já consegui, e você sabe que eu tive até um feedback do meu namorado, marido, que ele falou que eu voltei a ser a pessoa que eu era. Então, o espaço-tempo... Que você ficou trabalhando... eu trabalhei no futuro, sim, mas como eu já estava entrando a consciência, ela já estava resolvendo lá na vida dela. Então, esse espaço seu aqui, de movimentar, olhou pro lado, ela sim, direcionou ela. Sim, 350 mil seres com ou sem consciência. Com ou sem consciência. Tá no... Então, e isso é muito mágico, sabe? E aí, por isso que eu te falo, 3 dias, 4 dias depois, me liga uma pessoa e fala assim, faz 3 meses que eu tô com o teu telefone, e eu decidi marcar agora. Tem julgamento de pai, tem julgamento de relação. E aí ela chegou e ela me fala, eu falei assim, e eu sou super falante, né? Então, ela já chegou, eu falei assim, eu trabalho da seguinte forma, eu trabalho com algumas ferramentas de consciência. Eu falei assim, e meu objetivo é te trazer consciência, contribuir para você e para mim e para de 350 mil pessoas. Então, tudo que eu falar, tudo que acontece comigo e tudo que você tem na tua vida, eu tenho também. Quando a pessoa se senta, eu falo assim, tudo que aconteceu na sua vida, eu tenho essa informação no meu campo. Mas eu matei alguém. Você matou alguém, Eliana? Não, mas eu tenho a informação de assassinato no meu campo. Eu tenho que buscar onde está. Ou alguém foi assassinado da minha família, e eu tenho essa informação, ou alguém da minha família assassinou alguém. Ou seja, tá ali. Tá. Não fugiu. Senão você não chegava pra mim. Sim. Então, aí a hora que eu falei, ela sentou, eu já falei, nossa, você tá aqui por isso, isso, isso. Ela falou, não, deu super bem, meu pai. Não, minha relação, meus pais são ótima, é ótima. Eu falei, não, então tá tudo ótimo. Eu falei, então vamos pra marca. 33 segundos depois. 33 segundos tem como. Depois. Então aí o campo vai mostrando. E aí eu vou falando, o que é isso no teu universo?
Aí vem na minha cabeça, mágoa. Aí eu falava assim, eu achava que estava relacionado com aquela primeira situação que apareceu. Mágoa. Eu falei, de que você tem mágoa? Do meu pai. Eu falei, do seu pai? Tava tudo bem com o pai. E aí, é que eu não posso contar o caso inteiro, mas é uma coisa que você fala, não tem como. Assim, a pessoa, num primeiro momento, ela não é aberta, né? Porque ela chega, o movimento, o corpo já chega fechado. Ela já vai sentar de braço cruzado, de perna cruzada. Ela não está aberta para se apresentar. Vai me contar a versão dela. Exato. Eu falo que a versão dela é a versão que ela comprou. Aí, no momento em que você falou, vamos para a maca, e ali você trabalha o relaxamento e faz a pergunta, aquilo começa. Os tapas começam a vir, né? Sim. E os tapas, tem tapa que é doído, né? Tem. E então, esse trabalho, eu acho que é, assim, é muito abundante para mim. É muito abundante. E hoje você atende? Hoje eu atendo na minha casa e agora, a partir dessa semana, porque estavam reformando uma sala lá, eu vou atender numa clínica que é da Silvia, lá em Orem, que é um espaço maravilhoso. E aí eu vou passar a atender lá também. Mas é um trabalho que expande muito para todo mundo, sabe? Eu tive uma pessoa que veio para mim, essa semana, inclusive, ela veio a segunda vez. Ela veio para mim, ela veio num processo muito difícil. Ela teve uma morte repentina do companheiro dela. E ela veio desesperada. Perdi o mundo. E ela chegou, só que ela chegou, a hora que eu abri a porta para ela, não era só ela. Abri a porta e ela estava num lugar que ela queria ficar naquilo. Então a gente começou. Ela nem sabia o que ela estava fazendo lá, nem sabia que era Barras. Eu tinha a impressão que tudo que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ela foi para a maca e a gente começou. E eu comecei a ter percepção da entidade. E eu comecei a ter percepção e era como se eu tinha percepção. E eu perguntava, eu falava assim, quem fica assim? E ela falava assim, é o meu companheiro. E eu até falei pra ela, a hora que terminou, porque eu falei assim, ela não vai receber dessa sessão. Eu ainda tava duvidando, eu falei, ela não vai receber dessa sessão. Porque ela tá muito naquilo, sabe? Eu quero aquilo, ele precisa me ajudar aí. E eu falei pra ela, seria interessante você ir pra um centro. Ela falou, não, mas eu não quero que ele saia de perto de mim. Falei, tá. Falei, as barras vão correr 15 dias, você fica na pergunta tal. Falou, quando a gente pode remarcar? Pergunta pro teu corpo, fica na pergunta, qualquer coisa você me liga daqui. Falei, mas pode, se vier alguma coisa, você pode. Ela sumiu. Eu falei, não recebeu. Ela me ligou. Podemos marcar? Falei, como tá tudo? Ela falou, tudo na mesma. Eu peguei e falei pra ela. Falei, vou ser muito honesta com você. Vou te fazer uma pergunta que vai definir se a gente vai remarcar ou não. Você quer ficar naquilo? Ou você quer criar uma vida nova? Se você quiser criar uma vida nova, a partir desse trauma que você viveu, eu posso te ajudar. Eu falei, se você quiser ficar naquilo, eu não vou pegar teu dinheiro. Porque você vai me trazer o teu dinheiro, eu vou correr as barras, você não vai receber. E não vai atualizar no teu campo, no meu campo. E vai voltar, e nada vai acontecer. Eu falei, tô sendo muito honesta, eu podia super aceitar marcar pra você. Aí ela falou assim, não, eu quero uma vida nova. Eu falei, ótimo, gostei de ouvir isso, vamos marcar. A hora que eu abri a porta, era outra mulher. A primeira vez que ela apareceu pra mim, Cláudio, a foto do WhatsApp dela era ele. O celular dela era ele. O WhatsApp dela é ela. A foto de tela, proteção de tela, é ela. E eu repeti uma classe, porque eu tô no processo de começar a facilitar classes de barras. Então eu repeti uma classe, que a gente tem que repetir com facilitadores diferentes para ganhar diferentes consciências. Eu repeti uma classe domingo agora. E teve uma atualização de Axis que entrou uma classe de entidades, que era só de fundamentos, que era uma classe avançada, entrou agora. E eu falei, uau, fiz domingo a classe e eu iria atendê-la na terça. Ela veio sozinha. Eu falei assim, eu já
posso facilitar a entidade, porque é muito interessante a forma como o Axis facilita a entidade. É diferente do atendimento que eu fazia, por exemplo, no centro, que você aceita ser encaminhado com a equipe espiritual. Não, do mesmo jeito que a gente traz a consciência para o paciente com o corpo, você começa com as perguntas para a entidade. Quem foi você ontem? Quem que você vai ser no futuro? E ela... Ele vai trazendo consciência para a entidade. É muito interessante. E ela entrou... Quando eu ia começar o atendimento dela, eu já deixei ali. Porque... Preparado, ou seja... eu falei, eu já vou deixar aqui. Se aparecer, eu já vou. Tem uma ferramenta nova aqui, né? Agora vai. Tô com o escudo do Capitão América aqui. E aí, a hora que a gente terminou o atendimento, eu falei para ela. E eu fui muito honesta. Falei assim, passei por uma classe domingo. Falei, olha minha apostila, onde tá? Falei, tá aqui, porque eu qualquer coisa. Falei, mas... O que você fez? Não tem ideia da minha alegria. E eu falo assim... Não foi de não precisar usar, porque... Não. Mas assim, de ver ela lá. Eu falei assim, você é outra mulher hoje. Eu falei assim... Ela falou assim, você acha? Eu falei, olha teu WhatsApp. Olha teu telefone. Eu falei assim, é você desde a hora que eu abri a porta. Eu falei, eu não usei isso porque você tá sozinha. Ela falou, ai, será que ele tá bem? Eu falei assim, tchau. É você. A gente vai criar vida nova a partir de agora. E aí, lógico, ela me perguntou várias coisas a respeito dele, até indiquei livros para ela entender como que acontece o processo de desencarne e tal. Mas assim... Eu fiquei extasiada com a mulher. Hoje ela me mandou mensagem, que eu lancei um grupo de gratidão hoje, e ela entrou no grupo, ela me mandou para falar, ela falou assim, nossa, Eliana, eu tô me sentindo tão bem, parece que dessa vez eu tô me sentindo melhor ainda. Eu falei, da outra vez não era nem você, da outra vez... Não é que dessa vez, né? Eu falei, da outra vez não era nem você. Eu falei, você já deu um salto de ser você que chegou aqui, sabe? Você podia ter ficado naquele lugar. Então, assim, é muito gratificante para mim hoje, sabe, Cláudio? Imagino que ter a percepção de que essas pessoas estão indo leve e tudo que você buscou de conhecimento e que lá atrás era para o seu conhecimento e hoje você usa isso para a vida dos outros, era uma coisa que era só para você, por uma distração, para se ocupar, e hoje você a gente acha, né? A gente acha que... Hoje você executa, porque assim, você lá atrás estava sendo preparada para o que está sendo feito hoje, né? Sim. E as agendas, como estão? Como tem agenda, como é que é para marcar horário, como que funciona, onde estamos atendendo? Então, estou atendendo nesses Fala um pouco aqui para o nosso público aqui e deixa seu @de novo, se quiser deixar seu telefone, agenda como tá, onde você está atendendo, tem um novo local aí que você disse que vai começar a atender a partir da próxima semana. Sim. Deixa pra gente. Tá. Bom, então meu @ é eliana.marquesp. O meu telefone é 927-322-780. Eu não sei te falar decoro o telefone da clínica da Silva, mas eu direciono. Deixa o número da clínica e depois quando a gente marcar, que a gente vai subir alguns cortes, aí você direciona, manda o link, a gente coloca o link lá também, não tem problema. Ok. Agenda, geralmente 10, 15 dias, porque eu ainda tenho... Acaba que o meu atendimento, o Cláudio, eu não paro, eu não vou só... A sessão de barras em si, correr barras. 1h10, 1h15, 1h30, porque dependendo de quanto... Qual é o tempo do atendimento? A gente fala que em Axis não tem forma e estrutura. Então, quando a gente vai para uma classe, a gente aprende que cada barra corre aproximadamente 3 minutos. Mas hoje eu nem olho o relógio, eu sinto a energia e eu sigo a energia. Tá muito tempo num ponto. Gente, é o que precisa. Eu sinto que tá precisando. Você realmente põe ali e se doa naquele atendimento. Aquele marido da minha amiga, por exemplo, ele chegou, a nossa sessão era às 10. Eu não tinha marcado atendimento, que nós tínhamos combinado de almoçar juntos. E eu tinha um compromisso à tarde, 3 horas.
ele chegou às 10. Eu fui começar a correr as barras dele 12:30. Porque isso me dá tesão, sabe? Conversar com o paciente e começar a ver onde está a informação. Você falou, eu tenho que... Eu vou usar um exemplo disso que para mim foi muito válido lá atrás, quando meu filho tinha 2 anos. E meu filho tinha otites assim, constante, era a cada 15 dias, hospital, otite, antibiótico. Sim, nossa. Criança definhando, né? Criança de 2 anos, veio o antibiótico. Sim. E aí uma amiga falou assim, olha, fomos na casa, passando no final de semana, comer uma pizza. Eu levei a Manu no pediatra XPTO, não sei o quê. Cara, ele é ótimo, a Manu tá tomando essas balinhas aqui. Sim, homeopatia. Não é nem homeopatia, tem um outro nome. Não eram as bolinhas? Os glóbulos de homeopatia? Não sei se é homeopatia, acho que era isso. Enfim. Aí eu falei, me dá um contato médico. Me dá. Marquei com o médico. É homeopata. Nem olhou a menina. Uma fortuna a consulta. Te juro, assim. Na época, o Vitor tem 16 anos, 15 anos atrás. Sim. Paguei quase que R$800 a consulta. Uau! Não, mas veja lá. Chegamos no consultório, assim, uma sala desse tamanho aqui e uma outra sala desse tamanho do lado, só com brinquedo. Sim. Aí ele, oi, Vitor, não sei o quê. E o pai e a mãe. Sim. Vitor, não sei o quê, me conta, Vitor, me fala de você. O que você falou, das perguntas. Sim. Vitor, ó, tá vendo esse lugar aqui que o tio preparou pra você? Fica aqui que o tio vai conversar com o papai e com a mamãe. É os pais. Pais. Sabe aquelas folhas A4? A4 não, a A5? O bloco de nota deles era aquele bloco de notas A5. Começou. Pai, escreve, e vira a folha, escreve, e vira a folha, escreve. Sim. Deixa eu conversar com a mãe agora. Ele anotou umas 3 folhas para mim, umas 5 da mãe. Agora deixa eu conversar com o Vitor. Foi uma consulta de 4 horas. Eu fui lá com um negócio de meia hora. Sim. E foi uma consulta de 4 horas. Sim. E com uma dinâmica. Eu lembro que na época, uma das coisas que ele fez que também me chamou muita atenção do cuidado dele com a criança, que ele queria que assim, como é que você faz uma respiração para sentir a respiração da criança, né? Respira fundo. O que é respirar fundo com uma criança? Ele catou, colocou uma casinha de papel na frente assim e falou pro Vitor assim, ó, você já assistiu os desenhos dos 3 porquinhos e o lobo? Aí o Vitor já, não sei o que. Lembra que o lobo assopra bem forte para derrubar a casa? Então agora você imagina que você é a casa de cimento que o lobo não vai conseguir derrubar. Então tenta derrubar a casa de cimento. Aí o Vitor buscava aquela respiração lá de colar o pulmão. Mas é o que você disse. Eu associei isso agora. Sim. Porque você falou assim, às vezes uma consulta pode levar 5 minutos. E ela pode levar 4 horas. Em 5 minutos você pode resolver. E outras você vai levar 4 horas. E aquilo para mim ficou marcado que o meu filho até hoje nunca mais teve otite e nunca mais tomou antibiótico na vida. A questão das crianças, o Cláudio, as crianças estão no campo dos pais. O médico homeopata, meu filho também está tratando com homeopatia. Ele teve uma época de muita tosse e aí a gente começou a tratar com homeopatia. E a consulta foi online e ela nem quis olhar meu filho. Só a história. E então, você pega, por exemplo, Nova Medicina Germânica, você pega a Linguagem do Corpo, Cristina Cairo, você pega a Sistêmica, tudo é sempre pai e mãe. As crianças, a doutora Eleanor Luzes, ela, não sei se você já ouviu falar dela, ela criou a CIV. Não posso que é Ciência do Início da Vida. Ela é uma médica carioca,
ela é PhD, no PhD dela, ela fez essa ciência do início da vida. E ela, o que ela fala? É um planejamento para quem quer engravidar, para ter a melhor infância do mundo. O que ela fala? Ela tem uma frase que ela fala assim, que as crianças, elas não vieram apenas para a evolução da espécie. Elas vieram para... como é que é a frase? Elas não vieram apenas para a evolução da espécie, mas elas vieram para... Não vou lembrar a frase agora para você. Vamos buscar no Google, já. Não, eu tenho a frase, Sim. eu tenho. É assim, elas se colocam em sacrifício para a gente evoluir, para os pais evoluírem, entendeu? Porque é o último grito da natureza para você olhar para coisas que você não queria olhar. Então teus filhos ficam lá para retratar. Então, sempre é o pai e a mãe. E nesse processo agora, é assim, meu filho, qualquer coisa que ele tem, ou minha filha, eu fico assim, gente, o que tá certo sobre isso? Aí eles começam, nossa, tanta tosse, tá dando remédio? Eu falo, não. Aí eu falo, mas você não tá dando remédio, porque eu fico no processo, porque eu sei que aquilo lá é meu. Aí eu fico, Eliana, aí eu falo em sono REM, porque ela fala que é muito importante a gente falar no sono REM da criança. Então, a hora que ele tá dormindo, que você deixa a mão cair, você fala pra ele, a hora que vem a consciência, você fala, olha, quando você nasceu, vou te dar um exemplo, tá? Quando você nasceu, eu desejei muito você, mas eu fiquei meio perdida, porque você foi uma pessoa diferente que veio. Eu não sentia aquele amor que todo mundo falava, eu me culpava. Sabe abrir o coração para a criança? Fala no sono REM dela, que aí ela não precisa mais desenvolver. Então é um processo. Toda vez que as crianças estão lá em casa, febre, e aí eu começo. O que tá certo sobre isso? Onde tá isso no meu universo? E vai abrindo, até chegar no que... Mas é muito legal. É muito legal. Mas vamos ver essas agendas aí, que eu acho que eu vou precisar dar uma passada. Vou precisar dar uma... Tem umas perguntas. Tem muita contribuição aí pro meu universo? Tem bastante contribuição. Essa questão que você falou de pai e mãe. Não, todo mundo. Eu tenho um problema que eu preciso cuidar disso há tempos, e talvez eu acho que eu achei um caminho. Sim, com certeza. Eu acho que eu achei um caminho. Com certeza. É um pouco disso. Diana, acho que foi incrível esse bate-papo. Eu absorvi assim coisas que para mim realmente são incrivelmente válidas, porque eu acredito muito em tudo isso, né? Como eu te disse, assim, eu já vivi no espiritismo, já vivi no candomblé, já vivi no umbanda, porque eu busco aonde eu me encontro e eu sei Deus. que tem Deus, você entendeu? Eu sei que eu consigo me conectar com Ele ali. Sim. Então isso para mim é um ponto de estrutura. Sim. De estrutura. Sim. E quando a estrutura, que eu posso me estruturar com essa contribuição nesse local, aquilo para mim me conforta. Sim. Né? Sim. Eu estou sozinho aqui em Portugal. Meus filhos estão no Brasil. Tenho contato com eles, mesmo assim está no Brasil. Eu vivo sozinho, ando sozinho, venho para cá, procurei não me vincular muito com pessoas, porque no começo aqui eu ajudei pessoas e, cara, parece que vem tudo contra você. Hoje, O que tá certo sobre isso? muitos dos que eu ajudei, você entendeu? E que tá certo. Por que você criou esses entregadores do universo? Tem um monte de tudo isso também. Um monte de tudo isso. Então hoje eu tô sozinho. Quieto. Então muito do que você falou, sabe, veio aqui canalizando, algumas coisas arrepiaram, algumas coisas fizeram sentido. E é isso, esse bate-papo aqui que a gente sempre faz. Muitas vezes o Eduardo está aqui e conversando com as pessoas, eu estou ali naquela cadeira, ou eu estou do lado, e a gente passa um pouco pela mente do que as pessoas entregam de vida, do que as pessoas passaram por vida. Né? Mas a gente nunca olha, muitas vezes, pra gente. Né? Aquela questão do... Você está se julgando ou você está julgando o outro? Né?
Sim. Então, acho que foi incrível, foi um bate-papo bem legal, gostei muito. Espero que você tenha gostado. Adorei. Espero que você tenha gostado. O Pode Ser é um canal aberto para poder divulgar pessoas como você. A gente depois vai começar a subir, vai colocar seu arroba, vai divulgar para ajudar pessoas. Não, exatamente. Para ajudar pessoas, né? E que bom que vocês têm esse espaço para poder contribuir com o universo de tanta gente. É o que você falou, assim, são 350 milhões que estão sentindo a mesma dor. Então, ou seja, exatamente. de alguma forma a gente quer ajudar. O Eduardo, no começo, isso partiu de uma forma daqueles vídeos que as pessoas falavam, vem pra cá, que aqui é lindo, maravilhoso, e inventando história. E ele, gente, peraí, calma, não é tudo isso não. E aí ele começou a fazer... Muita gente entrou nessa. Ele começou a fazer aqueles videozinhos rápidos lá, e ele falou assim, não, eu preciso arrumar um jeito de chamar as pessoas aqui. Para as pessoas contarem a realidade deles, de como vir para Portugal sem estrutura, vir com história de que 10 euros você faz uma compra no supermercado, mostrar a realidade. E essa foi a ideia do Pode Ser. Não, fantástico. Você entendeu? E a gente traz pessoas aqui que empreenderam, mas que para estar onde está hoje, foram muitas horas num balcão, numa restauração. Exatamente. Tem pessoas que trabalharam na sinicultura, no parto de porcas. Sim, nossa. Tem pessoas que passaram aqui que hoje são empresários, têm coisas incríveis aqui, mas no começo trabalhava na sinicultura. Ajudando lá no parto de porcas, sei lá, uns 20, 30 leitãozinhos, tinha que depois amamentar os leitões que a porca não dava. Não é um processo fácil, né? Então, a imigração assim, não é. A ideia do Pode Ser é trazer as pessoas para as pessoas contarem a realidade e dizer para as pessoas, cara, quer vir, venha, é seu sonho, mas venha estruturado, venha com base. Não confie em qualquer um. Exatamente. Que está falando. Se vendeu muito essa imagem, né? Que era tudo maravilhoso, que era tudo perfeito. E muita gente acabou usando da inocência de quem estava do lado do oceano para tirar dinheiro e trazer a pessoa para cá e chega aqui e largar a pessoa abandonada, largar a pessoa. E como tem essa questão burocrática, Portugal acho que tem um gap, porque parece que tem um buraco. Que ela parou lá na década de 50 com essa questão de serviços, sabe? Demais, é absurdo. E não conecta com aquela questão, antigo CEF, agora é AIMA, né? Não sei se voltou a ser CEF, mas que a gente tinha que ligar para agendar. É absurdo. Eu falava, gente, como e o tanto ligar? de papel que a gente tem que andar toda vez que vai Não, lá. e cada um trata de um jeito, dependendo de quem te atende, dependendo do universo que você cria. E aí a gente cai num inconsciente coletivo de que nada dá certo. Nada dá certo, exatamente. E aí você compra o ponto de vista, o olhar do observador colapsa a função de onda. Exato. E aí realmente nada dá certo. E é incrível como que as pessoas são ruins para os outros. Sim. E aí é um pouco do que eu te falei um pouco antes. Eu acabei Você entendeu? Eu moro sozinho. No trabalho, estou no dia a dia ali, mas volto para casa. Venho para a Leiria praticamente todo final de semana. Eu não saio, não faço nada lá para cima. E estamos aqui com essa pérola e construindo isso aqui, tentando ajudar o próximo de alguma forma. Ai, parabéns. De alguma forma a gente está tentando ajudar. E com certeza vocês estão ajudando muita gente e Deus está mandando deusilhões para vocês. Porque, como diz o professor Elo Couto, Deus não se deixa vencer em generosidade. Não. Se você é generoso, Deus é mais com você. Exato. Isso é multiplicar, porque realmente eu sei disso. Leana, obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza de que vai ser muito válido quando isso subir, isso vai ser incrível aí. A sua disponibilidade, o seu conhecimento, gratidão por tudo. Ai, eu que agradeço. As ações confiem nas palavras. Leana, família. Tudo. Deus. Tá aqui. Portugal. Portugal, cada dia mais é uma casa. É um lar para mim. Brasil. Coração. Qual a sua maior frustração? A maior frustração. Qual foi a sua maior frustração?
hoje eu não consigo ver o Cláudio. Não consigo te responder isso. Pode ser que uns meses antes eu poderia te falar. Mas como eu tô incluindo tudo, eu não consigo. Qual foi a sua maior dor que não foi física? Dor que não foi física? Talvez não receber mais o abraço do meu pai. Isso é. Se você pudesse tomar um café com Jesus, o que você perguntaria a ele? Sem agradecimentos. Uma pergunta. Uma pergunta? Difícil isso, hein? Como que eu posso fazer de mim instrumento? Pode ser? Eu acho que é isso. Você é feliz ou está feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz e eu tenho os momentos de tristeza. Eu não sou feliz 100% e eu acolho muito bem minha tristeza. Isso. Eu Acolhimento. acolho muito bem minha tristeza. Se você estivesse em coma, quem seria a pessoa que ficaria sentada ao seu lado na cama esperando você acordar? Talvez meu irmão. Acho que meu irmão. Estaria ali. Estaria. Dia a dia, todo dia, Sim. até você acordar. Sim. Acho que sim. Obrigado. Obrigada aí.